informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. No online, nos coloquemos de pé nessa noite. O Senhor convida a todos que nos acompanham a entregar seus caminhos ao Senhor. Essa é uma noite para você entregar os seus caminhos para o Senhor. Não importa a sua causa, não importa a sua situação, a circunstância que você está vivendo nessa noite. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele. Deposite toda a confiança de vocês hoje, deposite o melhor louvor de vocês hoje e tenha a certeza, a firme confiança de que ele agirá. Ele fará a justiça dele brilhar como o sol da alvorada, e ele fará também a sua causa brilhar como o sol do meio-dia. Nessa noite, crie muitas expectativas, pois o Senhor agirá. Agirá em favor da cura, agirá em favor da libertação, agirá em favor da salvação, agirá em favor da liberação daquela sua causa na justiça. Entregue o seu caminho ao Senhor nessa noite. Pai, nós te apresentamos, Pai, o culto nessa noite, Senhor. Faça o teu agir, se manifeste como Jeová Rafá, trazendo a cura. Se manifeste como Jeová Jirê, trazendo a provisão. Se manifeste como Jeová Tsidkenu, trazendo a justiça, Senhor. Esteja em nosso meio aqui nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Entregue nessa noite o melhor louvor de vocês. Queremos nesta noite, Senhor. Queremos a Tua manifestação nesta noite, Espírito Santo. Queremos a Tua manifestação, o Teu toque, a Tua ação sobre as nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas. Ei, se você pudesse colocar à disposição do seu Espírito nesta noite, se colocar à disposição da sua vontade nessa noite, se colocar à sua disposição ao seu agir, a sua transformação, a sua salvação. Ei, eu te garanto que você nunca mais será o mesmo. Vem, Santo Espírito. Santo Espírito, vem, Santo Espírito, queremos o teu agir, queremos o teu fluir.
ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos lá. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, vamos lá, diga. As minhas mãos eu quero levantar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Diga, enche-me, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Vou te adorar. meu coração eu quero, meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos, vamos lá, levante suas mãos e diga. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos. Te entregamos tudo, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos lá, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Te entregamos tudo, Senhor. Ah, Espírito, Espírito de vida, como nós queremos o teu agir nesta noite. Aguardamos o teu agir. Jesus, Jesus, filho de Davi. Assim como o Senhor fez no passado, nós queremos o teu agir nos tempos presentes e cremos no teu agir nos tempos presentes. Hoje, nesta noite, aqui, agora, a partir de mim e de você, Ele pode fazer algo. Oh! Jesus, 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 nome poderoso, nome precioso, filho de Davi, filho de Davi. Passeia por aqui nesta noite, filho de Davi, filho de Davi, Yeshua.
estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Será que você pode dizer isso mais alto que você puder? Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor.
escamas caírem. Filho de Davi, que compaixão de mim. Toca nos meus olhos, mas quero te ver. Queremos te ver nesta noite, Senhor. Aleluia. Queremos te ver. Oh, Senhor, se manifeste aqui nesse lugar, Senhor, poderosamente. Queremos ser testemunhas vivas do teu poder, da tua glória, da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, Senhor, diga, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, te queremos, estou de pé na presença do Rei. Sua glória está aqui, seu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Vamos, larga a sua mão e a sua voz e diga: sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, Deus. Por mais de ti, mais a tua graça, mais a tua glória, queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Vamos lá, que a sua voz diga: no nosso, que se abram os céus. Vamos lá, sua voz é importante, diga que se abram. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Oh. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. É cura. A nossa fé e esperança
o teu reino vem. Nossa fé está. Vamos lá, sua voz é importante, diga isso, declare. Que se abram os céus. A nossa fé. Que se abram os céus.
Jesus. Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Vamos lá que vai declarar. Há poder Jesus,
Jesus, Ele está aqui presente, como você está. O que você veio buscar hoje, você já encontrou. Só de você estar aqui é um movimento que você já fez, um movimento de fé. A fé é isso, a fé é movimento. Como eu já falei, Abraão sai da sua terra, da sua parentela e vai. E ele foi. Por isso que ele é o pai da fé. Por isso que você está aqui presente. Por isso que eu creio que hoje você está sendo curado. Por isso que eu creio e vejo você sendo liberto. Como eu falei lá em cima numa oração, o Senhor é o meu pastor e nada para mim e nada para você vai nos faltar. Nessa noite não vai faltar cura. Nessa noite não vai faltar libertação. Nessa noite o Senhor está trazendo os teus filhos, Ele está trazendo a tua esposa, Ele está trazendo o seu marido para os pés dele. Você sabe por quê? Porque Ele está presente. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu estou precisando de uma cura mental, eu estou precisando de uma cura no coração, eu estou precisando de uma cura nos meus nervos, eu estou precisando de cura nos meus ossos, eu estou precisando de cura na minha coluna. Eu tenho uma palavra para você. Eu acabei de falar do salmista. Você já está curado, porque eu já vejo você curado, eu já vejo você liberto. Como aquela mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, ela saiu de onde ela estava e ela pensou: Jesus vai estar nesta cidade. Por quê? Porque eu vou ser curada. Porque só eu tocar nele, eu vou ser curada. Então ela profetizou para ela mesma. Então eu te convido, nesse exato momento, você fechar os teus olhos. Feche os teus olhos e começa a profetizar para você. Profetiza para você mesmo. Nós temos mania de profetizar para os outros, mas eu quero que você profetize para você hoje. E quando você vai profetizando para você mesmo, eu vou dizendo o que o Espírito Santo trouxe a nós da equipe. Vai profetizando, não para de profetizar. Se você não sabe profetizar, começa a glorificar, começa a dar glória a Deus. Não para de dar glória a Deus, e você vai ver a glória dele nesse lugar. Aonde tem a glória dele não há doença. Pneumonia, Senhor, cura quem precisa agora desses pulmões. Cura agora, Pai. Eu profetizo cura. Esternose venosa. O significado: veia estreita. Pode ser no coração, pode ser uma arritmia no coração, pode ser uma veia estreita ali nas pernas, aonde for. Senhor, nesse exato momento, enlarguece, Senhor, que corra sangue em nome de Jesus. Frieira, traumatismo craniano, pneumonia, engravidar. Você vai engravidar, mulher, porque você está profetizando para você hoje. Senhor, eu preciso de filhos, e o Senhor vai te dar 5 hoje. Eu creio nisso. Trombose, conforto, seja confortável hoje nessa noite. Infecção de urina, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e outra no coração. Pai, em nome de Jesus, olha essas mãos agora, estão profetizando para si. Estão profetizando agora, Senhor.
Aquele ali está profetizando para a esposa dele, que tem redimido no coração. Eu vejo daqui, ela está sendo curada onde ela estiver. É só você crer. Continua profetizando para a tua esposa. Você de vermelho que está com a mão na cabeça, o Senhor está dizendo: eu estou entrando na tua casa. Eu estou entrando na tua casa, estou mudando o seu destino, em nome de Jesus. Você que está com a mão lá em cima também, com a mão no coração e a mão descida, com a jaqueta branca que eu vejo daqui, lá no meio da igreja, o Senhor está dizendo a você hoje: você é meu. Eu estou te tocando hoje no teu coração, eu estou tocando hoje na tua mente, porque você é meu filho. O Senhor está dizendo isso. Jesus está dizendo que você é filho dele. É só você crer, em nome de Jesus. Você aqui de preto ali, ó, o Senhor está dizendo assim: você é minha filha também, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou e Jesus falou assim: ó, filha, Lázaro tem filha, eu estou indo lá curar. Mas você tocou em mim, você fez um movimento e você tirou de mim a cura. E eu te chamo de filha, e Ele está te chamando hoje de filha, em nome de Jesus. Pai, levante seu prospecto hoje. Pai, em nome de Jesus. Pessoas estão aqui com o prospecto levantados, pedindo cura familiar, pedindo cura, Senhor, física, cura espiritual, cura ministerial, cura integral, do pé da cabeça, da cabeça aos pés. Pai, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Isso eu creio. Nenhum mal vai nos sustentar, nem praga alguma vai chegar à nossa casa, vai chegar a nós. Eu creio nisso. Eu vejo o Senhor, hoje o Senhor derramando um vinho novo sobre a cabeça de todos que estão presentes. Um óleo fresco o Senhor está derramando sobre a tua cabeça. Águas caindo dos céus, do trono de Deus, sobre a tua cabeça até a planta dos teus pés. Você hoje que entrou aqui querendo uma cura hoje do seu câncer, um tumor do seio, sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo câncer que tiver aqui alojado em qualquer corpo, em nome de Jesus. Todo diagnóstico ao contrário, eu profetizo e declaro cura em nome de Jesus. Esse diagnóstico caia por terra agora, em nome de Jesus. E hoje, nessa noite, eu creio que você está sendo curado da cabeça até a planta dos teus pés, em nome de Jesus. Se você crê mesmo, tudo isso que aconteceu sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família, bate palmas, dá glória a Deus, faz alguma coisa, mostra que você recebeu a cura. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu recebi a cura, eu recebi a cura, eu recebi a cura. E o Senhor entrou na minha casa, o Senhor fez um movimento espiritual, em nome de Jesus. Seja curado você, seja curado você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue nessa mesma voz profética, igreja. Igreja, continue. Se buscarmos, Deus se manifestará. Continue nessa mesma atmosfera profética e dirige suas mãos aqui para o Helder. Como foi cantado no louvor, há poder no nome de Jesus. Nós queremos declarar em nome de Jesus. Pode deixar esse braço. O Senhor é o Deus da cura, o Jeová Rafá.
Deus que muda situações, Deus que muda diagnósticos, o Deus que toca no corpo e o corpo é curado, o Deus que tira todos os traumas. Pai, nós queremos repreender, ó Pai, toda sequela daquele acidente de moto que o Helder teve. Para isso manifestou Jesus, para desfazer. O Senhor Jesus esteve aqui na terra, cegos enxergaram, os surdos ouviram, paralíticos levantaram dos seus leitos. E o Senhor diz: pega a tua cama e vai para a tua casa. Na porta Formosa, ali naquele templo, na entrada da porta chamada Formosa, aquele paralítico pediu uma esmola. E Pedro falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. Nós queremos liberar essa palavra sobre o Helder, que o corpo reage ao toque do Espírito de Deus. O Espírito Santo que Jesus prometeu que nós não estaríamos órfãos, mas que enviaria o outro Consolador, amigo Consolador, Espírito Santo. Você que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a nossa oração nesse exato momento é como Bartimeu: Jesus, Pai, Espírito Santo, tenha compaixão e misericórdia do teu filho. Toque no seu corpo, traga de novo o movimento, traga de novo o equilíbrio, traga de novo o movimento no seu braço esquerdo, na sua perna esquerda. Nós temos visto, ó Pai, uma evolução, sim, Pai, nós não negamos isso. O Helder chegou aqui uma pessoa e ele é outra pessoa. Mas existe algo no coração do Senhor, e nós acreditamos no Deus de milagre, e o Senhor é o Deus de milagre, Jeová Rafá. E como igreja nós clamamos, ó Pai, a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. O clamor está voltado ao Senhor, e nós queremos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, ó Pai, se apresentarmos as nossas petições. A palavra diz que o Senhor é fiel para responder, o Senhor é fiel para agir, o Senhor é fiel para tocar. Nós acreditamos, ó Pai Senhor, que cedo ou mais tarde, e hoje é o dia da cura, Pai. Hoje é o dia de milagre acontecer. Hoje é o dia do poder se manifestar. E nós pedimos que o poder do Senhor venha se manifestar no corpo do Helder, Pai. E que ele venha, Senhor, ó Pai Senhor, a qualquer momento, nesse instante, durante o culto. Hoje é um dia muito propício, ó Pai, para nós vermos o céu, Pai, se manifestando aqui na terra, através do milagre sobrenatural. E nós profetizamos: seja completamente curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Helder? Amém. Diga assim: eu recebo o poder de Deus sobre o meu corpo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele Jesus que morreu na cruz e se tornou o meu Senhor e o meu Salvador. Pai, estou aqui somente esperando o momento onde a glória do Senhor será manifestada de forma sobrenatural na minha vida. Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus que logo logo eu estarei andando, correndo. Vou subir naquele altar, vou pegar o microfone e vou testemunhar. E todos irão ver. Existe um Deus que é Senhor, poderoso e que age ainda hoje, manifestando sinais, prodígios e maravilhas. O milagre é a minha realidade e eu me aproprio do milagre. Em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor, aquele que crê na vitória
e na saúde completa do Helder. Pode se assentar, agradecendo a Deus porque ele já está curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amados, eu subi aqui. Eu quero ser uma voz profética para essa geração. E para nós que precisamos de tanta coisa que o Senhor nos deixou escrito na palavra dEle. Eu vou ler três versículos rapidinho. E nós vamos dar uma pequena introdução e você vai ver que você veio para cá porque você quer encontrar o seu refúgio. Lá no Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Verdade, né, irmãos? Só nele nós conseguimos ter refúgio e, através da fortaleza dele, caminharmos cada vez mais na presença dele. Temos as curas que precisamos. Em Josué 20, verso 1 e 2 diz: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Eu quero trazer um princípio aqui, é um princípio simples, mas é um princípio que ele vai nos chamar a atenção para falar assim: a promessa do Senhor se cumpre nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos assim: eu estou esquecido, eu estou desalentado, eu estou sem esperança, mas a palavra de Deus nos dá subsídio para termos convicções de que todas as nossas demandas, elas no tempo hábil vão ser restauradas e concretizadas nas nossas vidas. Eu falo desse princípio porque o livro de Josué, ele conta a história rapidamente, assim, eu vou falar sucintamente. O livro de Josué, ele conta a história, terminou ali Êxodo, aí ele começa a contar a história do pessoal que vai entrar na Terra Prometida. Entra na Terra Prometida, faz a divisão das tribos. E os levitas ficaram sem nada. Vocês imaginam, os levitas davam tudo deles para o templo. Eles entregavam tudo para o templo. Tinha levita de trabalhar 24 horas. Levitas que ficavam 12 horas trabalhando. Eles entregavam o seu tudo. Mas na hora da divisão das terras, a eles não couberam nada. Veja bem, a princípio, pensa comigo, raciocine comigo. Que tristeza que eles imaginaram. Eu não tenho nada. Nós cuidamos aqui do templo. O Senhor, eles fazem a divisão das terras. Cada um recebe a sua tribo. E nós não vamos ter nada para criar o nosso gado, nossas ovelhas, nossas cabras. E nem deixar os nossos ancestrais. Porque todos os levitas tinham pai, tinham mãe, né? E ali eu posso imaginar a dor no coração deles de pensar que não tinham nada. Só tinham tempo para ficar ali e ficar de favor numa eira ou numa beira. Mas o Senhor é aquele que providencia tudo. Deus levanta os próprios pais dos levitas para ir reclamar ao sacerdote e falar para o sacerdote: ei, vamos falar com Josué. Nós temos palavra prometida pelo ministério de Moisés. Nós precisamos de terras. Nós queremos construir. Nós queremos ter as nossas crias bem criadas. Os nossos pais bem amparados. Os filhos bem amparados. E eles vão falar com Eleazar, vai falar com o sacerdote. Aliás, os pais dos levitas falam com Eleazar, que era o sacerdote da época, e
E ele fala mais, olha, através do ministério que Moisés tinha, Deus falou pessoalmente com ele que nós teríamos a terra. E Deus deu para eles as terras que nós conhecemos como a cidade refúgio. Vamos pensar comigo o que é um refúgio. Refúgio é você ter certeza de que você tem para onde ir. Refúgio é você ter certeza que a sua saúde é inabalável. Refúgio é você falar assim: Senhor, eu posso entrar na tenda da congregação e ter pertencimento. Eu pertenço àquela tribo. Eu vou para ali. Eu vou para ali orar, Senhor, aonde o Senhor vai responder às minhas demandas. Então, eu hoje, como profeta do Senhor, quero profetizar sobre a sua vida, viu? Que a sua cidade que foi prometida, qualquer promessa que você tem feito lá atrás, não importa quantos e quais são os anos que já se passaram, mas você vai receber a sua promessa. Deus vai te restaurar, porque hoje o que você pensa que é o seu tudo, não é. Porque Deus vai dar muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Essa é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela não mente. E ela deixa registrado aqui para nós sabermos. Então, eu quero hoje que vocês, que os nossos abençoados herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus vão distribuir os envelopes, e você coloca uma oferta dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa que tem uma cidade refúgio para receber. Eu tenho a minha saúde, eu tenho uma família para trazer para a sua casa, a minha descendência é bendita do Senhor. Eu quero, Senhor, entregar a minha oferta aqui na tua casa. Eu quero entregar o meu dízimo aqui na tua casa, porque eu sei, Pai, que essa cidade aqui, essa casa aqui, é a minha cidade refúgio. É na tua presença, Senhor, que eu tenho a minha cidade refúgio. Eu queria dar um pequeno testemunho, mas é sucinto mesmo, 30 segundos. No dia 8, a minha netinha passou no vestibular e ela ficou muito feliz, empolgada, porque é novinha ainda e tal. E eu, a princípio, falei para a mãe dela: não deixa tudo por conta dela, porque a mãe dela, ela é muito novinha, ela não sabe resolver esses problemas burocráticos. E a mãe dela deixou. Só que ali, no trâmite da matrícula dela, houve uma brecha e ela faltou um pequeno documento, de mostrar um documento. E só que naquele dia eu fiz uma oração, que eu recebi a notícia de que ela não poderia ser matriculada. Ela passou em todas as faculdades federais, pelo PAS, aliás, pelo Enem, e passou aqui em Brasília no vestibular em 6º lugar. E ela ficou sem matrícula, ela ia entrar pelo PAS. Aí ela falou, a menina começou a chorar e eu tive um choro. Eu chorei. Mas depois eu lembrei: não, Senhor, a minha descendência tem refúgio. A minha descendência é bendita do Senhor. Eu não vou ficar chorando. E fiz uma oração de guerra, a qual eu ensino para todos. Eu falei: olha, falei para o mal, eu falei: olha, Satanás, você não vai botar a pata nas coisas que Deus da minha família, não. Você vai tirar a sua pata, porque a minha neta, dia 16, ela vai estar sentada na faculdade e eu vou fotografar a minha neta na faculdade, sentada, matriculada. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, papai, mas o Senhor vai levantar uma pessoa, igual Deus levantou Eleazar, para dar essa cidade refúgio. Eu falei: Senhor, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Eu não me importo o que a faculdade está falando, que ela não pode ser matriculada.
E eu sei que dia 16 eu fotografei, Deus levantou um juiz amigo da família e entrou com a petição, saiu a liminar e ela foi matriculada na sexta-feira e na segunda-feira eu fiz a foto que falei para o Senhor que eu ia fazer. Então, isso é para a honra e glória do Senhor, que o Senhor faz, porque Ele está dizendo para você, eu vou fazer de novo. Qual é o seu difícil? O seu difícil é aquilo que para mim é assim, tá? Vamos ficar de pé, orar rapidinho. Senhor, abençoa todos esses que vão ofertar, tantos os que estão em casa, Senhor, os que estão aqui, que é no secreto que o Senhor abençoa, Pai, é no secreto que o Senhor nos vê. Pai, abençoa essas mãos levantadas, Senhor, e faz de novo na vida deles, Senhor. Seja o Senhor o refúgio, a fortaleza de cada um, Pai, da minha vida, da igreja, dos obreiros, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa a oferta, o dízimo de cada um, em nome de Jesus. Estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor no seu lugar aí? Aleluia. O Senhor é bom. Vocês estão bem? Mas ficaremos melhores. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. A minha versão é a King James. Vamos ler juntos? Chegaram a Jericó, e saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, filho de Timeu, o cego, sentou-se à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e mandou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando fora a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos fechar os nossos olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua palavra. Diante da palavra que é irrepreensível. Diante da palavra que, quando chega, desconstrói todos os falsos absolutos que existiam. E que instaura dentro de nós a identidade de filhos. Pai, nós estamos aqui em comunhão, partilhando de uma fé, crendo que o Senhor é aquele que tem o poder de executar mais do que nós podemos. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite. Que o Senhor esquadrinhe o mais profundo do nosso ser. E que nós sejamos completamente impactados pela verdade que frutifica, pela verdade que restaura, pela verdade que liberta, pela verdade que transforma. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos. Então fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho quer dizer que ele não chegou a entrar em Jericó. À beira do caminho quer dizer que ele ficou parado, estagnado. Ele não conseguiu acessar um lugar. E muitas vezes nós podemos pensar que nós estamos parados, que nós não conseguimos, que outras pessoas foram na nossa frente e nós não avançamos. Pode até parecer que em algum momento a vida das outras pessoas está caminhando mais do que a nossa. Sabe quando você tem a sensação que parece que você não evolui? Que você não desenvolve, que parece sempre ter uma resistência. Por mais que você tente, você não consegue avançar. Eu quero te dizer nessa noite que não é porque você está à beira de um caminho que é o seu destino final. Sabe, essa sensação do quase não é a história que Deus tem para você. Não é isso que Ele tem para a sua história. Ele tem um encontro com você. Ele tem um encontro com a sua pessoa nessa noite. E é isso que gera em nós a atitude de confiar que quando Ele está passando, algo acontece. É inexistente a ideia de pensarmos que Ele passando em algum lugar, tudo permanece da mesma maneira. Você entende isso? Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é a pessoa da criação. Ele é o mestre. Ele detém a palavra. Entende? Ele estava ali à beira do caminho, mas ele escuta que Jesus está passando. Em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu e assim ele creu. Ele ouviu e assim ele creu. Ele não viu antes. Ele ouviu e ele creu. E isso nos dá
uma chave poderosa nessa noite. Deus está dizendo para mim e para você que não é necessário muitas vezes você ver figurado na sua mão, estruturado na sua vista, aquilo que Ele está prometendo. É necessário que você creia apenas. Essa é uma primeira chave que você tem para acessar esse lugar de impossibilidade. Primeiro, crer. E você está no lugar certo, você está ouvindo acerca de Jesus. E isso faz com que a sua fé seja amadurecida. Porque a fé é um músculo espiritual. E quanto mais você ouve, mais ela cresce. Quanto mais você trabalha, mais ela se desenvolve. Você consegue entender isso? Que antes que o milagre chegue na sua vida, é necessário a fé nascer dentro de você. Não tem como você acessar esse milagre se a sua fé for inexistente, for nula, não acontecer. E eu quero dizer nessa noite que Ele, como nós lemos na Bíblia, na palavra, Ele gritava. Ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você lembra que ele estava à beira do caminho? Você lembra que tinha uma multidão em volta de Jesus? Muitas pessoas o seguiam. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa, ele reconhecia quem Jesus era. Ele reconhecia que Jesus era um mestre. Então nós precisamos entender que é necessário o reconhecimento da figura de Jesus. É necessário nós entendermos que Jesus é aquele que acessa lugares intransponíveis para mim e para você. Ele é aquele que está disposto neste lugar, nessa noite, e escuta os teus pedidos. Ele é aquele que escuta o seu grito. Mas também o texto vai dizer que as pessoas falavam o quê? Cala-te. Porque vai existir na sua caminhada muitas vezes vozes, pessoas, acontecimentos, ambientes que vão querer paralisar o seu destino. Vão querer dizer para você que ainda não é o momento. Vão querer dizer para você que ainda não chegou a sua hora. Se é que ainda houve a sua hora. Sabe quantas vezes na sua vida você teve que lidar com as vozes que mandavam você se calar? Com as circunstâncias que abafaram a sua voz diante das circunstâncias que você passou, diante dos ambientes, dos traumas, das dificuldades que você passou. Quantas vezes você sentiu como se sua voz fosse calada? Como se sua força estivesse sendo dissipada de dentro de você. Mas a palavra diz que mesmo que as pessoas tenham dito para ele se calar, ele gritava mais alto. E existe algo importante para que a gente se conecte agora. Não importam as resistências que atravessem a sua história. Não importam as pessoas que vão falar para você se calar. Ou para você emudecer aquilo que você tem como sonho. O que importa é o destino que você reconhece que você nasceu. E quando falarem para você se calar, grite mais alto. Faça barulho. Porque os céus recebem o seu barulho. E ele responde ao seu barulho. Você consegue entender isso? Você consegue entender que diante das suas aflições, você não pode ficar calado e receber apenas e dizer, é isso mesmo. Não, grite mais alto. Grite a partir da palavra que Deus diz para você sobre a sua história. Sabe, vai dizer que Jesus manda chamar.
diante de uma multidão, Jesus manda chamar um homem. Porque não importam quantas pessoas estão, importa o seu coração diante de Deus. Você entende isso? Você entende que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo responde à sua fé? Então você, quando entrou neste lugar nessa noite, diante dos cenários que você tem vivido, você se colocou no lugar de gritar mais alto. Você consegue entender isso? Você se colocou no lugar de gritar mais alto. Você ocupou essa cadeira. Por mais que você pense que você não tem força. Mas a fé não é sobre ter força humana. A fé é sobre ter uma capacidade de entender que muitas vezes não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito, mas eu preciso permanecer. Eu preciso ouvir. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer por mim. Porque Ele sempre faz pelo seu povo. Entende isso? E quando Jesus manda chamar, a palavra vai dizer que Bartimeu lança fora a sua capa. E é aí que eu quero chegar. Esse é o ponto. Ele lançou a sua capa. A capa naquela época que Bartimeu colocava, dizia muito sobre a identidade, a forma como ele estava. Ele lançava a capa para que as pessoas depositassem moedas. Sabe? Aquela capa era um laudo de como ele estava. E quantas capas nós carregamos ou nós vestimos? E eu quero falar de algumas capas nessa noite. Capas essas que nós precisamos lançar aos pés da cruz, em nome de Jesus. Sabe, aquela capa designava muitas coisas sobre a vida de Bartimeu. Designava uma limitação dele. Uma dependência. Um instinto de sobrevivência. Mas quando ele abandona a sua capa, ele abandona também uma velha história. Uma velha identidade. Muitas vezes nós vestimos capas que nós nem sabíamos que nós estávamos vestidos. Às vezes capas de rejeição. Sabe, pessoas, líderes na sua vida, pai, mãe, irmãos, pessoas que você amava ou que você ama, amizades, falaram palavras a você e que de alguma maneira aquela palavra penetrou na sua alma. Instaurou fortalezas que hoje, você olhando a sua história, você diz: meu Deus, eu realmente sou tudo isso que falaram que eu sou, ou que eu era. Sabe, a rejeição de se colocar num lugar, de achar que não é aceito, que não lhe cabe, que não lhe pertence. De pensar que você não é digno de afeição, que você não é digno de amor. Sabe, palavras que te colocaram num lugar escuro, num lugar solitário, num lugar de incapacidade. Às vezes quando você era criança, às vezes com as suas amizades. Em que momento você parou?
Ou às vezes você está vestindo a capa do medo, de não se sentir capaz o suficiente, de ter medo de avançar, de ter medo de conquistar. Sabe qual é a capa que você tem vestido? A capa de vergonha? Diante de todas as histórias e escolhas que você fez, ainda pessoas trazem à sua memória ações erradas que você cometeu e geram sobre os seus lombos um peso que você não consegue se desvencilhar. Quais são as capas que eu e você temos vestido? Quais são as capas que ainda nós carregamos? A capa da vergonha? Porque alguém disse que você não era bom o suficiente. E gerou dentro de você uma disforia de imagem. Que você não consegue se olhar da maneira como você é. Que causa excessos na sua vida. Qual é a capa que você tem vestido? Qual é a capa que tem nos impedido de acessar este lugar? Faça um retrocesso aí na sua história. Em que momento você sentiu que você parou? Em que lugar ainda você, hora ou outra, volta para sentimentos como se fosse uma montanha russa? Sabe, é necessário para que nós possamos entender a identidade de Deus, deixar esses pesos mortos que nós carregamos. Não há como viver o novo se ainda nós estamos olhando para o passado. Olhar para a cruz é enxergar a identidade que Ele te deu como filho. E esses traumas, esses ambientes, essas pessoas, que muitas vezes são levantadas pelo inimigo, para trazer fortalezas na sua mente, para te impedirem de enxergar quem você é através da lente de Deus, te impedem de viver o destino que Ele já predestinou para você. É necessário lançar essa capa para acessar o seu milagre, para acessar essa nova identidade. É necessário você romper as pontes com o passado para que seja escrita uma nova história. Mas, Angélica, é muito difícil, eu sei que é. É difícil. Porque muitas vezes essa capa pode ser muito pesada. Às vezes essa capa pode estar tão dentro de você que é muito difícil abrir mão. Mas é um processo. Existe um processo. Porque Bartimeu lança a capa e ele vai ao encontro de Jesus. Lançar fora toda a história antiga. Tudo aquilo que marginalizava a sua história. Tudo aquilo que trazia peso para a sua história. Tudo aquilo que impedia você de ver quem você é através da luz da palavra. Os seus olhos se abrem nessa noite em nome de Jesus. Essa é uma noite em que o Senhor escolheu para que você lance qualquer capa que esteja te impedindo de chegar perto do destino que Ele tem para você. Essa noite é uma noite onde você vai tirar aquilo que é velho, aquilo que você tem carregado, essas falsas mentiras, essas fortalezas que muitas vezes o inimigo colocou sobre a sua mente e tem aniquilado a história de Deus para você. Em nome de Jesus, essa noite cai por terra. É
essa nova identidade que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo tem para você nessa noite. É a capacitação dos céus para você enxergar quem você é. Essa nova identidade de filho e de filha. Que te torna capacitado para viver tudo aquilo que Ele predestinou para o seu nome. É para você. É a sua história. Você não vai ser mais coadjuvante. Você não vai ser mais um produto de um meio. De onde antes você foi colocado. De palavras, de coisas, de ações que pessoas fizeram a você e que você não teve culpa. E que você carrega até hoje. Sabe, pode ter sido transformado todas essas ações em ansiedade, em depressão, em dores físicas, insônia. Sabe, essas falsas fortalezas que o inimigo nos coloca, essas capas pesadas que nós nos acostumamos a carregar. Em nome de Jesus, nessa noite você recebe uma nova veste. Você recebe uma capa não de peso, mas uma capa para que você possa viver a plenitude de Deus sobre a sua vida. Uma capa de paz, de tranquilidade, de acessibilidade dos céus. De acessibilidade sobre a sua história, sobre a sua vida. Que vai alcançar todos que estão ao seu redor. É uma nova identidade. A palavra vai dizer que quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta o que ele quer que faça. E ele fala, eu quero ver. E os olhos dele se abrem. E ele segue a Jesus. O milagre físico acontece. Mas a mudança interior é sobrenatural. A ponto daquele homem lançar fora toda a história antiga. E tomar para ele como uma verdade absoluta o caminho e o destino que Jesus havia trilhado. É o mesmo que acontece com você hoje. É o mesmo que acontece com a sua história hoje. É o mesmo que acontece com os seus que estão ao seu redor. Sabe, eu não sei qual é a capa pesada que você entrou carregando nessa noite. Eu não sei qual é essa capa pesada que você tem carregado durante toda a sua vida. E que tem sido tão pesada que muitas vezes você não consegue compartilhar com ninguém. Coisas que você não conta para ninguém. Porque você sente vergonha. Sabe, hoje Jesus encontra a sua história. Ele não apenas lança a sua capa antiga fora, mas ele te dá um destino. Ele te dá um novo caminho. Ele gera dentro de você os frutos do Espírito. Paz, alegria, longanimidade. Ei, é completude. É tudo novo. É um milagre externo, mas é um milagre interno. Porque o milagre que Deus vai fazer vai perdurar. É algo que gera frutos. Não é só para esse tempo. Não é só para os seus olhos verem agora. Mas é para que você experimente durante toda a sua caminhada. Porque existe um caminho. E o Senhor está te preparando para esse caminho. Agora eu te pergunto, quais são as capas que nós precisamos lançar? Qual é esse processo que você precisa começar hoje? Quais são essas palavras que você precisa parar de acreditar? Quais são essas vozes que você precisa parar de escutar dentro de você? De incapacitação, de autossabotagem.
Sabe, você precisa lançar aos pés de Jesus isso. Essa é a noite. Essa é a noite em que Jesus te encontra. Essa é a noite onde Ele muda o seu destino final. Sabe aquilo que você imaginou que você seria? Não se compara com aquilo que Deus projetou para você. Não se compara com aquilo que Deus projetou para você. Sabe, existe um processo. E o processo muitas vezes pode parecer difícil. Às vezes pode parecer difícil começar. Mas o Senhor, Ele é aquele que toma você pela mão. E você não está sozinho nisso. Você não está sozinha nisso. Existe um novo caminho. Eu quero te pedir para que você fique de pé. Em nome de Jesus. Hoje é uma noite de cura, cura interna, cura externa. Sabe o que você precisa lançar? Quais são as pessoas que te machucaram e que você precisa lançar? Quais são as histórias que você viveu e que hora ou outra voltam à sua mente e que você precisa lançar? Quais são as capas que você precisa retirar dos seus ombros para que você possa acessar essa nova história? Sabe, o desejo de Deus é visitar o seu presente e mudar o seu futuro de acordo com aquilo que Ele tem para você. E essa é a noite. Essa é a noite onde o seu coração vai sair leve. Todo o peso que estava sobre os seus ombros não serão mais vividos, sentidos como antes. Sabe, tudo aquilo que você sentia que quando você começava a fazer, era como se tivesse algo paralisando os seus sonhos. Em nome de Jesus, nós descredenciamos essas palavras do seu destino e concretizamos a verdade do céu sobre a sua história. Tudo aquilo que parecia infértil sobre a sua vida, em nome de Jesus. O reino do Senhor, o governo do Senhor é estabelecido ao ponto de você ver as coisas se movimentando ao seu favor. Quais são as capas que você precisa lançar? Quais são as histórias? Quais são as pessoas? Quais são as ligações que você ainda tem carregado e que tem impedido você de viver essa nova etapa? Feche os seus olhos e comece a lançar agora, nesse momento. Sabe, é necessário que você abra a sua boca e fale. Sabe, comece a lançar. Sejam sentimentos. Eu não sei se sentimentos de inadequação têm te acompanhado desde a sua infância, de incapacitação desde a sua infância, de rejeição desde a sua infância. Sabe, você sempre olhava que outros tinham mais que você. Eu não sei se o inimigo lançava esses pensamentos sobre a sua vida. Eu não sei se foram os seus pais. Eu não sei se você foi abandonado, ou se você teve relacionamentos que tiraram e arrancaram pedaços de dentro de você. Eu não sei o que você passou, mas Jesus, aquele que visitou a vida de Bartimeu, está aqui nessa noite. A beira do caminho não era o destino final de Bartimeu, mas um caminho com uma nova identidade, uma identidade restaurada. Era o que Deus tinha para Bartimeu, e é o que Deus tem para você nessa noite. Ele está restaurando a sua identidade de filho. Ele está restaurando a sua identidade de filha amada. Aquele que Deus escolheu para ser tudo aquilo que Ele é. Você é imagem e semelhança de Cristo. Nada pode impedir. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor possa visitar as histórias dos seus filhos hoje. Eles estão lançando as suas capas. Capas que o impediam de acessar o seu milagre. Tantos milagres físicos, tantos milagres emocionais, familiares, financeiros. Pai, eles estão lançando qualquer aliança que foi feita de maneira indireta, com palavras que foram lançadas sobre a vida deles, dizendo que eles não eram capazes, dizendo, Pai, que eles eram traidores, que eles eram ineficientes. Pai, em nome de Jesus, essas palavras estão sendo descredenciadas da história dos seus filhos hoje. E hoje é levantado um altar de adoração. Pai, eles são a habitação, eles são a sua casa. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus visitando a sua história. Sabe, eu posso ver pessoas sendo visitadas nas suas infâncias. É isso que Deus tem. Sabe, Ele está tirando você lá daquele quarto escuro, daquelas madrugadas de medo que você sentia quando você era criança, e você se cobria com um cobertor, com medo. É isso que Ele está te visitando. Ele está te tirando daquele quarto. Ele está te tirando desses ambientes de pessoas que falaram contra você, de alianças que você fez, e pessoas lançaram maldições sobre a sua vida, dizendo que jamais você seria bem sucedido. O Senhor está arrancando essas palavras da sua vida. Em nome de Jesus, a partir dessa noite, você está sendo comissionado, porque é isso que Jesus faz quando Ele gera uma nova identidade. Ele comissiona os seus filhos para viver uma nova história. É isso que Ele está fazendo com você nessa noite. Ele está te comissionando para você viver a história do reino de Deus. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus, nós dizemos sim e amém para esse novo começo, para essa nova história. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor no seu lugar. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, Deus e faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou. Vamos lá, diga, diga. O Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vai chover muitas fontes em o deserto, haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá estabilidade. Aquele, vamos lá, aquele, diga. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, Ele faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Não temas, porque Ele está com você. Foi bem colocado pela Angélica, existem pessoas que se escondem atrás de capas. Capas te prendem.
Capas tentam governar sobre a sua vida. E você precisa lançar fora essas capas, porque você não precisa ficar com nada que te impede você crescer, avançar, com nada que te impeça a prosperar. Você não precisa ficar com nada que as pessoas vejam e não vejam em você uma inspiração divina. Bartimeu, ele não nasceu cego. No momento da vida dele, ele ficou cego. Porque quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele fala: Senhor, que eu torne a ver. Por algum momento da sua vida, algo te tornou cego. Por algum momento da sua vida, algo te tirou do caminho. Mas existem coisas que você precisa jogar fora, como a Angélica falou. Jesus ensina: se alguém pedir a tua capa, dê também a sua túnica. Às vezes você vai ter que lançar não somente a capa, mas outras coisas que te prendem. E Jesus quer ouvir a sua voz hoje. A multidão vai querer calar, mas você vai ter que gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão e tenha misericórdia de mim. Jesus pergunta para ele, a Angela colocou uma pergunta: que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Quantas pessoas estão cegas por causa do pecado? Quantas pessoas que estão cegas por causa da mágoa, da decepção, como a Angélica colocou? Quantas pessoas que estão cegas devido a uma frustração que teve na vida? Mas a palavra diz que ele lançou fora a capa e em um salto foi ao encontro de Jesus. A proposta essa noite é: lance fora todo e qualquer tipo de capa e em um salto vá ao encontro de Jesus. Porque existe uma capa que Deus quer dar para você essa noite: a capa de filho. Existe uma capa que Deus quer colocar em você, como a Angélica falou, restaurar a sua identidade. E essa capa é de cílio. Trocar lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Trocar vestes de silício em vestes reais. Existe uma capa que o filho vai receber. A passagem do filho pródigo: colocar um anel na mão, uma sandália nos pés e colocou sobre ele uma capa. A capa da realeza. A capa da identidade de que você não é um filho qualquer, mas é seu filho do rei. A equipe vai se posicionar aqui, nós queremos orar por você. A pergunta é: qual é a capa que você precisa lançar fora? Porque capas impedem você de viver o seu milagre. Nós queremos orar por você, nós queremos ungir você. E nós queremos que você, como Bartimeu, tenha um encontro com o único que pode mudar completamente a sua história. No percurso da sua trajetória, algo aconteceu que mudou os seus planos, mudou a sua história. Mas existe um Jesus que está passando e você precisa gritar. Vão querer calar sua voz, você vai precisar gritar mais alto. Mas hoje à noite você gritar e colocar para fora toda dor. Hoje à noite você colocar para fora toda decepção. Hoje à noite você colocar para fora o trauma do passado. À noite você colocar para fora tudo aquilo que te aflige e viver o milagre que Deus tem para você. Levante as suas mãos. Pai, olha essas mãos levantadas. São Bartimeus, pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor para ter uma visão clara a respeito do futuro que o Senhor tem para elas. Hoje é uma noite de um encontro para uma mudança, uma noite de um encontro para uma transformação, uma noite
de um encontro para ter um acesso, e pessoas irão acessar, Pai, o sobrenatural do Senhor e irão viver o milagre que o Senhor tem essa noite para elas. Nós as abençoamos e declaramos o poder do Senhor, Pai, se manifestando essa noite em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, para as pessoas que já irão para casa, uma semana abençoada, uma semana acompanhada pelo Espírito Santo e a presença de anjos poderosos em seus ambientes. E nós declaramos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa e sua família. Deus abençoe a todos e nós iremos orar por vocês. Em meio ao deserto.